O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante toda essa semana nós estamos lendo o livro do Gênesis. E no livro do Gênesis nós vimos até aqui que o Senhor Deus criou todas as coisas perfeitas. O escritor termina cada coisa criada dizendo: e Deus viu que era bom. Deus viu que isso era bom. Quando cria o homem, diz, e viu que era muito bom. Tudo era bom, tudo era perfeito. O problema é que todas as coisas criadas tinham uma fragilidade. As coisas naturais, as árvores, os pássaros, os animais, as coisas que não têm alma, elas têm um tempo, depois acabam e morrem. Já o homem, que foi a coroa da criação, a última coisa criada, ele foi criado diferente dos animais. Ele foi criado com uma alma imortal. Ou seja, uma vez criado, nunca mais ele deixa de existir. Ele viverá para sempre. Mas esta bênção que eles recebem, que os homens recebem, diferente das outras coisas, traz também uma fragilidade. E a fragilidade ele pode se corromper para sempre. Pode existir uma corrupção. E que corrupção é essa? É quando o homem quer ser como Deus. Isso corrompe ele para sempre. Na verdade, foi exatamente isso que corrompeu Lúcifer. Ele era um anjo criado por Deus, um ser de luz, um ser maravilhoso, mas quando ele quis ser como Deus, ele se perdeu. E por que isso? Porque só existe um Deus. Não existe mais que isso. Todos aqueles que tentaram ser como Deus ou um Deus se estragaram. E é por isso que Deus faz uma proibição. Não queira comer da árvore que está no meio do jardim. Não queira tomar o conhecimento. Não queira achar que você sabe tudo. Não queira ter esta capacidade ou esta faculdade que é só de Deus. Só Deus é que sabe todas as coisas. Só Deus é que tem o conhecimento limitado. Só Deus, mas ninguém. Quando você tentar fazer isso, você cairá. E assim aconteceu. O homem caiu. O homem caiu porque ele desobedeceu a Deus. E ele se tornou agora morto, mas vivo para sempre. Uma pessoa que morre
no pecado mortal, uma pessoa que feriu profundamente a Deus, ela, depois da morte, ela vai continuar vivendo no inferno. Diferente daqueles que amaram e obedeceram a Deus. E é justamente essa perdição que aconteceu com o homem, que nós vemos aqui de forma bem concreta no Evangelho de hoje. Os fariseus acusando Jesus. Olha, acusando não, dizendo, tem coisas impuras, vocês estão comendo coisas sem lavar as mãos, uma série de baboseira. Jesus está meio sem paciência hoje. Ele diz assim, será que vocês não entendem as coisas não? Vocês são tontos, né? Quando ele diz aqui, será que vós não compreendeis? Você não entende não, você é uma pessoa tão inteligente aí, fariseu, que estuda a lei, que estuda a Torá, que estuda... Você não entendeu? Que todas as coisas que Deus fez são boas. E não é o que você come que torna impuro o seu coração. O que torna impuro são as coisas que estão dentro de você. Porque desde o pecado original, essas coisas más estão dentro de você. E se você quiser continuar de pé, continuar vivo, continuar são, se quiser se salvar, você vai ter que lutar contra elas. E aqui pela primeira vez, Jesus faz uma lista de coisas que tornam os homens impuros, ou melhor, que matam eles, que tiram eles da presença de Deus e levam para o inferno. E a lista que Jesus fez foi essa: más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Primeira vez no Evangelho. Eu acho que é a única lista que Jesus faz de coisas que fazem o homem se tornar impuro, se tornar diferente de Deus. Ele, com todas essas coisas dentro do seu coração, ele se torna uma foto, um retrato totalmente diferente daquilo que Deus é, porque Deus é o contrário. Deus é amor, Deus é bondade. Então peçamos ao Espírito Santo que Ele nos ajude a lutar. Uma vez que nós também somos marcados pelo pecado original, nós vamos ter que lutar todos os dias contra estas coisas e não se deixar levar por elas, implorando o Espírito Santo e lutando como São Paulo até o sangue para não cair nisso, para não cair nelas. Que o Senhor derrame o seu Espírito Santo em nossos corações e purifique cada um deles de todas essas maldades que infelizmente, naturalmente nós já trazemos.